e nós vamos estar ministrando uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 1, versículo 21 até o versículo de número 28. Quero mandar aqui a paz do Senhor para o nosso irmão Paulo, do Mercadinho Bom Jesus, está na escuta aí. Deus abençoe. A nossa irmã Eliane Barbalho também, que nos acompanha aqui pelo Facebook, Sejam todos bem-vindos. A nossa irmã Diaconisa Mira, seja bem-vinda. A todos os nossos irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se vocês puderem compartilhar essa live, compartilha aí, para que nós possamos estar abençoando outras vidas, outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá certo? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 1, versículo 21 ao versículo de número 28, que diz assim: E entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e saia dele. E então o espírito imundo, agitando, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se maravilhavam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma passagem onde fala sobre a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Nós vamos aqui ver mais um milagre operado no ministério terreno de Jesus. Jesus viveu por 33 anos e meio nessa terra. Ele iniciou o seu ministério terreno aos 30 anos, logo após ser batizado por João Batista no Jordão. Seu ministério teve a duração de 3 anos e meio. Então o ministério de Jesus foi um ministério curto, de 3 anos e meio, mas bastante abrangente, onde atingiu toda a nação de Israel. É interessante, irmão, que a Galileia, que é a região norte de Israel, Samaria, que é a região central de Israel, a Judéia, a região sul de Israel também foi as regiões onde a palavra de Deus chegou através do ministério de Jesus. Então o ministério de Jesus foi um ministério muito intenso, foi um ministério de forma integral. Jesus aproveitou cada minuto para anunciar a chegada do reino de Deus. Então Jesus usava 3 ferramentas para alcançar as almas para o reino de Deus. Primeira ferramenta, que Jesus ensinava o povo concernente aos mandamentos de Deus. A segunda ferramenta é que Jesus pregava o evangelho transformador, o evangelho que liberta, o evangelho que muda a vida do homem. E a terceira ferramenta é que Jesus curava todos os doentes, que se aproximavam dele, aqueles que lhe apresentavam as suas enfermidades, Jesus curava todos. Então com isso, juntou-se uma grande multidão ao redor de Jesus. Para quê, pastor? Para ouvir os seus ensinamentos, para ouvir a pregação, para serem curadas das suas enfermidades. Então, pessoas carentes do milagre de Jesus, ele realizou diversos milagres na vida de diversas pessoas, e de diversas formas. Em Marcos capítulo 7, versículo 37, a Bíblia diz: E admirando-se sobremaneira, dizia: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então as multidões se admiravam de Jesus, das suas palavras, dos seus milagres. O profeta João Batista, que foi o percussor do ministério de Jesus Cristo, foi aquele que veio para preparar o caminho, a chegada do Messias. João Batista pregava uma mensagem de arrependimento ao povo. João Batista pregava no deserto e batizava o povo, batismo de arrependimento. Então o ministério de João Batista durou só 6 meses. Foi suficiente para preparar o coração do povo, para a chegada de Jesus. Então quando Jesus ele entrou em Cafarnaum para curar esse endemoniado,
o rei Herodes havia acabado de prender João Batista. Então João Batista foi preso por causa da sua pregação. A pregação de João Batista revelou o pecado de Herodes. Então, o profeta de Deus não deixou de falar a verdade, né? De mostrar o pecado, mesmo colocando em risco a sua vida. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então João Batista pregava a verdade, ele anunciava a verdade de Deus, ele pregava o evangelho de arrependimento, então ele denunciava o pecado. E a Bíblia vai dizer para nós que por causa desta verdade, João Batista foi preso, prenderam João Batista, mas ele já havia cumprido a sua missão, ele já havia preparado o caminho para Jesus, né? E quando Jesus chega em Cafarnaum, no versículo 14, a Bíblia vai dizer para nós: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. Então Jesus vai começar a pregar o evangelho do reino de Deus na região da Galiléia após a morte, após a prisão de João Batista. Então Jesus ficou muito sentido, irmão, com a prisão de João Batista, mas ele sabia que ele havia cumprido a sua missão aqui na terra. Então logo depois da prisão de João Batista, o rei Herodes mandou matar, a sua cabeça foi decepada. Então quando um servo de Deus termina a sua missão aqui na terra, Deus o recolhe às mansões celestiais. Então aqui cumpriu-se o ministério de João Batista. E Jesus foi para a Galiléia, para a região norte de Israel, pregando o evangelho de Deus. No versículo 21 do texto que nós lemos em Marcos capítulo 1, versículo 21, a Bíblia vai dizer: entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali o ensinava. Então Jesus nasceu em Belém de Judá, cidade onde nasceu Davi. A Bíblia vai dizer quando ele foi criado em Nazaré, na cidade da região da Galiléia, e iniciou seu ministério, na Galiléia, em Nazaré. E a Bíblia diz que ele foi expulso de Nazaré e ele se mudou para Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque era uma cidade maior da região da Galiléia, porque o povo dessa cidade é um povo acolhedor, acolheu Jesus, E a Bíblia vai dizer porque o povo dessa cidade creu na sua pregação e nos seus ensinamentos. Então, a sinagoga era o templo onde as pessoas cultuavam a Deus. E Jesus, ele tinha um costume, ele tinha o hábito de ir para a sinagoga, Então, quando ele ia para a sinagoga, ele ia para ensinar, ele ia para cultuar ao Senhor nosso Deus. Então, exatamente, Jesus vai para a sinagoga no dia de sábado, e a Bíblia vai dizer que era o dia onde se ajuntava o maior número de pessoas para cultuar a Deus. Então, Jesus foi no sábado para a sinagoga, e ali ele ensinava as Escrituras. Então, a fome do povo pela palavra de Deus era muito grande. O povo tinha desejo, o povo tinha fome de ouvir a palavra do Senhor. Então, se ajuntaram-se ali grande multidão de pessoas, E Jesus aproveita essa grande multidão para ensinar, para pregar o Evangelho de Cristo. Versículo 22 do texto de Marcos capítulo 1, o texto vai dizer: e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. O povo, irmão, ficou maravilhado pelos ensinamentos que Cristo trazia, porque ele ensinava com autoridade, diferente dos escribas, que ensinava de uma forma fria, de uma forma didática. Mas Jesus, as palavras que saíam dos lábios de Cristo, saía com unção, saía com graça, então saía como autoridade. Então aquilo era perceptível aos ouvidos das pessoas, a forma como Jesus ensinava, Jesus ensinava com poder e com amor. As suas palavras tocavam o coração das pessoas e produzia grande efeito. Efeito esse onde muitas pessoas passavam a crer em Cristo Jesus. Então, no culto que Jesus está presente, ele fala, e nós somos tocados e abençoados. Então percebe que o culto na sinagoga naquele sábado em Cafarnaum foi diferente. Por quê? Porque havia a presença de Jesus. A presença de Jesus estava no culto. Irmão, e quando a presença de Jesus está no culto, você percebe que o culto é fervoroso, O culto tem uma esfera espiritual diferente. Então, como é importante, para nós irmos para a casa do Senhor e se ligarmos no céu para sentir a presença de Deus. Então, Deus está presente no culto. Deus está presente no meio da sua igreja.
A Bíblia diz, aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, aí Deus se faz presente. Então Jesus estava presente naquele culto na sinagoga no sábado em Cafarnaum. Então as palavras de Jesus ardiam no coração das pessoas, produziam grandes efeitos. Lucas 24, 32 vai dizer, e disseram um para o outro, né? Jesus caminhando com os discípulos lá no caminho de Emaús, após a sua ressurreição, e a Bíblia diz que quando Jesus andava e ensinava, falava, discorria as coisas, né, que haveriam de acontecer, a Bíblia diz que os corações dos discípulos ardiam. Por que ardiam? Porque Jesus falava acerca das Escrituras. Então os ensinamentos de Jesus transformam vidas de pessoas. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, nosso coração arde, nosso coração ferve, porque as palavras do Senhor, ela é viva. Não é uma palavra morta, é a palavra viva. Então, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus, vai gerar fé em nosso coração e o nosso coração vai arder. Então, Jesus era diferente, porque ele agia inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele falava como um profeta enviado da parte de Deus. Então, as pessoas confundiam Jesus como um dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer em Marcos 6, versículo 15, outros diziam Elias e outros é um profeta, como um dos profetas. Então as pessoas olhavam para Jesus e pensavam que Jesus era um dos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus é mais do que um profeta. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias. Ele é o enviado por Deus. Ele é o Salvador do mundo. E o texto vai dizer para nós, ainda no versículo 23 aqui, de Marcos capítulo 1, falando sobre a cura do endemoniado de Cafarnaum. Jesus, quando chega, na cidade de Cafarnaum, ele vai atrair pessoas. Então percebe que quando Jesus chega a uma cidade, se sente atraído, pessoas se sentem atraídas por ele, e Jesus ele vai ver a importância que se tem aqui. Jesus dá a importância de ir para a sinagoga. Então quando Jesus chegava na cidade, a primeira coisa que ele fazia era ir ao templo, era ir à sinagoga cultuar a Deus. Então a sinagoga era um lugar de adoração, um lugar de culto. Então Jesus se sentia atraído para adorar a Deus. É na igreja, irmão, é o lugar onde nós encontramos Deus. A igreja é a casa de oração, é o lugar determinado para nós cultuarmos a Deus. Se tem um lugar que Deus pode operar um milagre em nossa vida, é na casa do Senhor, é na igreja, é no culto. Quer um milagre de Deus, irmão? Você deve se deslocar da sua casa e ir para o culto adorar a Deus. Você percebe que a raiva do inimigo de nossas almas é exatamente o que? Fechar as igrejas. É fechar as igrejas. Nós tivemos aí esse período de pandemia onde a igreja foi fechada diversas vezes. Então a raiva do diabo é o quê? Vamos fechar a igreja. Porque na igreja Deus opera, na igreja Deus age, na igreja Deus manifesta o seu poder. Então percebe que tudo que o inimigo quer é que você fique em casa. Tudo que o diabo quer é que você se prenda na sua casa, que você não vai para a casa do Senhor para cultuar a Deus. Porque quando você vai para a casa do Senhor, cultuar a Deus está dizendo, Deus, eu vim a adorar o Senhor, eu vim cultuar o Senhor, porque eu creio que o Senhor habita neste lugar. Então Jesus valorizava o fato de estar na casa de Deus. Jesus se sentia bem estar na casa do Senhor. E eu pergunto para você nesta manhã, você se sente bem ao estar na casa de Deus? Você vai para a casa do Senhor com alegria? O salmista vai dizer no Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista apenas recebeu um convite para estar na casa de Deus e seu coração se alegrou. Aleluia. Então, meu irmão, nós estamos vivendo uma pandemia? Sim, pastor. Hoje a questão do distanciamento social é pregado, em toda parte do mundo, mas uma coisa eu digo para você, não se aparta da presença de Deus. Se você tem condições de estar na casa do Senhor, corra para a presença de Deus, porque neste lugar é onde Deus opera na sua vida. Então a Bíblia fala que Jesus ensinava na sinagoga, no templo, na casa de oração. Versículo 23, o texto vai dizer, e estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. Percebe? Jesus está no culto, e lá no culto vai se apresentar um homem que tinha um espírito imundo. Então foi no culto, naquele sábado, que o homem estava possesso por espíritos imundos. Talvez alguém pergunte, mas pastor, o que ele foi fazer na sinagoga? O que ele foi fazer no culto? Talvez em algum momento de lucidez que ele tinha, ele queria libertação, ele queria a paz, ele queria a felicidade, ele queria ser transformado, ele queria ser liberto por aquele espírito que trazia perturbação para a sua vida. Então na sua inteligência ele pensou, talvez eu tenha
ido à sinagoga num culto, né? E nada teria acontecido antes. Mas dessa vez vai ser diferente. Então ele resolve ir para o culto no sábado. E é exatamente pelo fato de ele estar no culto que ele vai ser liberto. Então percebe, irmão, a importância que se tem de você estar na casa de Deus. Então, meu irmão, não fique em casa não. Sai da sua casa, vai para a casa do Senhor. Porque quando você vai para a casa de Deus, você está dando a oportunidade para Deus operar na sua vida. Então aquele homem sai da onde ele está, né? Mesmo com a vida perturbada, mas ele vai para a sinagoga. E na sinagoga Jesus vai operar um milagre na vida dele. Então percebe aqui quantas vezes anteriores foi para o culto e nada aconteceu na vida dele. Quantas vezes ele foi para a sinagoga e nada aconteceu na vida dele. Mas esse dia foi diferente. Por quê? Porque Jesus, o Filho de Deus, estava no culto. Estava no culto. Irmão, culto sem presença de Deus não é um culto. Culto sem presença de Deus é uma reunião de pessoas. É uma reunião. É apenas um encontro de pessoas. Mas a diferença de estar no culto, o culto ser abençoado, a diferença de ir para a igreja é a presença de Deus. O que nos atrai a ir para a igreja não é o pastor, não é o presbítero, não é o pregador, não é o cantor. O que nos atrai a estar na casa do Senhor é por causa da presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Então aquele dia foi diferente, porque Jesus estava na sinagoga, a presença de Jesus estava na sinagoga, e percebe que quando Jesus está presente no culto, alguma coisa diferente acontece, porque a presença de Jesus no culto fez o espírito imundo que estava no homem se manifestar. No versículo 24, olha o que diz: "Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei que tu és o Santo de Deus." Então o espírito imundo que estava no homem falou pela boca do homem, identificou Jesus como o Nazareno, como Santo de Deus. Então a presença de Jesus trouxe a manifestação daquele espírito imundo que estava sobre aquele homem. Mas percebe que Jesus, ele vai repreender, ele vai expulsar aquele espírito maligno que estava sobre aquele homem. No versículo 25, repreendeu Jesus dizendo: "Cala-te e saia dele." Versículo 26, e então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu daquele homem. Irmão, o homem foi liberto pelo poder da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que quando você vai para a casa do Senhor, você entra aflito, mas ao ouvir a palavra, a aflição sai. Você entra abatido, mas ao ouvir a palavra, você é renovado. Você talvez às vezes chega enfermo, mas ao ouvir a palavra de Deus, você é curado. Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Poder para mudar, poder para transformar, poder para libertar. Então a palavra de Deus, irmão, ela tem poder. Há poder na palavra de Deus. É tanto que Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então aquele homem foi liberto pelo poder da palavra que saiu dos lábios de Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz: "Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo desde o início peca. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo." Jesus veio, irmão, para desfazer toda a obra que o diabo realiza. O diabo veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então aquele homem que era possesso por um espírito imundo, que não era feliz, ele foi liberto por Jesus. E ele sentiu um grande alívio em seu coração. Ele alcançou a libertação espiritual. Ele passou a ser uma pessoa feliz. Então, meu irmão, valeu a pena aquele homem ter ido ao templo. Valeu a pena aquele homem ter se esforçado para estar no culto. Aleluia. Aquele homem que chegou, talvez perturbado, aquele homem que chegou possesso por um espírito imundo, ele saiu liberto, ele saiu transformado, porque ele foi para o lugar certo. E o lugar certo para nós estarmos é na presença do Senhor, é no culto, é na igreja, é no templo de adoração. Então, meu irmão, saia da sua casa, né? Talvez o inimigo ele acorrentou você na sua casa nesse período de pandemia para você não sair de jeito nenhum. Não vou sair, pastor, porque aqui é o melhor lugar, o lugar mais seguro para mim estar. Não é. O lugar mais seguro para você estar é na presença de Deus, é na casa do Senhor, é cultuando ao nome de Cristo. Porque foi propagado na mídia que a igreja é o lugar onde se propaga o vírus.
né? Não. A igreja é o lugar onde se propaga a palavra de Deus. A igreja é o lugar onde o evangelho de Cristo é pregado. A igreja é o lugar onde vidas têm sido transformadas e restauradas pelo evangelho transformador de Cristo. Aleluia. É nesse lugar, irmão, onde Deus opera. Então tem muita gente ficando em casa com crise de ansiedade, depressão, ficando perturbado. Por quê? Porque ouviu palavras, não, fica em casa não, vá para a casa do Senhor, vá buscar a presença de Deus. Nós devemos sim ter a responsabilidade, né, de ter o certo cuidado, fazer a nossa parte, mas nós devemos estar na presença de Deus. Distanciamento social é uma coisa, e distanciamento espiritual é totalmente diferente. Tem gente que está distanciando de Deus, deixando de buscar a presença de Deus, e isso vai trazer enfermidades, frieza espiritual para a sua vida e morte espiritual. Mas aquele homem dá exemplo, né? Mesmo com aquele espírito de perturbação, mas em dado momento da sua vida, ele foi para a igreja, e nesse dia, Jesus estava no culto, e nesse culto, Jesus operou a libertação na vida daquele homem. Então, vamos finalizar aqui, versículo 27, e todos se maravilhavam, a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Versículo 28, e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. As pessoas ficaram admiradas de verem o poder de Deus se manifestando na vida de Jesus, de verem que os espíritos imundos obedeciam à sua voz. Aleluia! A sua fama foi espalhada por toda a região da Galileia. Então, observe, irmão, ninguém, a não ser Jesus, poderia libertar aquele homem. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus resolve. Então, a simples presença de Jesus naquele culto incomodou os demônios que estavam sossegados na vida daquele homem. Aonde Jesus chega, os demônios se alvoroçam, eles se manifestam, né? Então, o poder de Deus confrontou o poder das trevas. Então, quando você vai para o culto, Jesus, ele atua na sua vida, lhe dando vitórias e libertação. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, não importa qual seja a tua enfermidade, o importante é você estar na casa de Deus. O importante é você estar no culto, adorando a Deus, glorificando o Senhor, porque aí o Senhor vai agir na sua vida. Então, meu irmão, creia na vitória, né? A vitória é tua em nome de Jesus. Mas se esforce para estar na casa de Deus, né? Se esforce. Você observa que todas as pessoas que foram curadas, que foram transformadas, que foram libertas, que receberam o milagre da parte do Senhor, tiveram que sair da onde estava para encontrar com Jesus. Então, meu irmão, saia do seu lugar, saia da sua casa em nome de Jesus. Não deixa a pandemia te paralisar, não deixa as palavras contrárias paralisar e matar a sua fé. Mas corra para a presença de Deus, porque lá na casa do Senhor tem refúgio para a sua vida, lá na casa do Senhor tem libertação para a sua vida, lá na casa do Senhor você vai encontrar força para você vencer as dificuldades que nós estamos vivenciando, né? Então, corra para os pés do Senhor. Jesus dá exemplo disso. Jesus chegava na cidade e ele procurava onde o quê? Onde tinha uma sinagoga, para que ele pudesse adorar e buscar a presença do seu Deus. Se o próprio Jesus, que é o Filho de Deus, procurava o templo para adorar o Senhor, nós devemos também, como filho de Deus, estar presente na casa do Senhor nosso Deus, né? Então, não deixe a situação prender você, né? Mas que você possa estar na casa do Senhor, porque lá Deus vai agir na sua vida. Pastor, Deus trabalha em casa? Deus pode abençoar você na sua casa, né? Mas o importante é você estar na casa de Deus, com seus irmãos, compartilhando a palavra, né? Ouvindo testemunho e louvores. Porque eu digo para os irmãos, quantas das vezes a gente chega na casa do Senhor só pela graça de Deus? É aquele dia que você não quer oportunidade, aquele dia que você não quer pregar, aquele dia que você ora a Deus dizendo, Senhor, eu não quero oportunidade. Mas é nesse dia que o Senhor renova a sua vida. É nesse dia que Deus te abençoa. É nesse dia que Deus toca na sua vida para restaurar. Então, meu irmão, fica aí esta palavra de Deus para o teu coração. Fica essa palavra de Deus para o teu coração. Aquele homem foi liberto porque ele estava no templo. Aquele homem foi liberto porque ele estava na sinagoga. Glória a Deus. Então, meu irmão, fica aí esta palavra. Amo estar na presença de Deus. Eu acho lindo, irmão, o salmista Davi. Lá no Salmo de número 27, Davi, ele tem anseio de estar na casa de Deus. Davi, ele tem desejo de estar na casa do Senhor.
Ele vai dizer lá no versículo de número 4, Salmo 27, verso 4, ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. O salmista Davi, irmão, ele tinha desejo de estar na casa de Deus. E ele vai dizer: uma coisa pedi ao Senhor. Ele pedia a Deus para que Deus pudesse dar a oportunidade para ele estar na casa do Senhor. E ele não só pedia, mas como ele buscava. Então, pedir em oração, desejar em oração, é uma coisa. Agora, buscar é o esforço, é você sair, é você ir, é você se esforçar. Pastor, estou doente, vai para a casa de Deus. Pastor, estou abatido, vai para a casa de Deus. Pastor, estou sem condição, vai se arrastando, porque na casa de Deus você vai receber o teu milagre. Então o salmista, ele desejava não ir para a igreja apenas 2 ou 3 vezes na semana, mas ele desejava estar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a formosura do Senhor. Então, na casa do Senhor você contempla a formosura de Deus. Na casa do Senhor você aprende a palavra do Senhor nosso Deus. E tudo que o inimigo não quer, irmão, é que você aprenda a palavra. Tudo que o inimigo não quer é que você cultue a Deus. O inimigo quer que você fique parado. Ele quer que você abra mão dos ensinamentos da palavra. Ele não quer que você contemple as maravilhas que Deus tem reservado para a sua vida. Mas os projetos que Deus tem para a sua vida, o inimigo ele não pode prevalecer sobre os projetos de Deus. Então, meu irmão, se esforça. A palavra é: se esforça. Corra para a presença do Senhor, porque a cada dia se aproxima a volta de Jesus. A volta de Jesus. Amém, meu irmão? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero mandar a saudação aqui para a nossa irmã Roseli, que está nos acompanhando, meu pastor, meu mentor, meu amigo, e pai na fé, pastor Carlos Alberto. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa live. O presbítero Arruda, nossa sede regional João Pessoa, Deus abençoe. A nossa maneira que nos acompanha, a missionária Lenilda, Deus abençoe, missionária Lenilda. Nosso irmão Silas Silva, Deus abençoe. A nossa irmã Flávia Alves, aí de Portugal, que nos acompanha. Pai do Senhor, irmã Flávia, Deus abençoe. Nosso irmão Milson, a nossa irmã Miriam, glória a Deus. Enfim, a todos os nossos irmãos, nossa irmã Raimunda Adelaide, aí de Lagoa de Dentro. Deus abençoe, irmã Raimunda. Saudade da senhora, viu? Um abraço. Nossa irmã Eliane Barbalho, nosso irmão Paulo, enfim, a todos os nossos irmãos que nos acompanham aqui. A nossa irmã Simone, que Deus abençoe a nossa irmã Simone, no nome de Jesus, tá certo? Simone Marcelino, muito obrigado pela audiência de vocês, tá certo? Se vocês puderem compartilhar essa live, compartilha aí, para que possa alcançar outras vidas. E eu vou orar a Deus agora abençoando a sua vida. Agradeço a todos que nos acompanham pela Rádio Alvorada FM. Amanhã, 7 horas da manhã, nós temos um encontro marcado. 7h30 da manhã, estaremos aqui mais uma vez pelo Facebook, na live Momento de Fé, tá certo? Lembrando que hoje nós temos o culto da UMEG às 7 horas da noite, culto da UMEG, União de Mulheres Evangélicas do Guará. Então você é o nosso convidado especial para estar conosco. E sábado estamos aí na grande inauguração da nossa congregação no Distrito do Timbó, Assembleia de Deus Ministério do Guará, no Distrito do Timbó. Estaremos aí inaugurando aí a nossa congregação para a glória de Deus. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, nesta manhã, por tua palavra. Deus amado, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa despertar o teu povo. Desperta a tua igreja, Deus. Para quê? Para que o teu povo possa estar na tua casa, na tua presença, adorando o Senhor, buscando a tua face, Deus. Nós sabemos, Pai, que estamos vivendo momentos difíceis. E o que vai, Senhor, nos dar estrutura, o que vai nos dar, Senhor, Deus amado, condições de vencer as adversidades, Senhor, é a presença de Deus. Pai, se porventura, Deus, existe alguém que está enfermo, Deus amado, que precisa de um milagre, eu te peço, estenda as mãos agora. Repreenda, meu Pai, todas as enfermidades. Deus amado, que o Senhor possa tocar, Senhor, nesta pessoa que está debilitada, que este mal, Senhor, bata de retirada, Deus, que essa enfermidade seja arrancada e que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Pai eterno, em nome de Jesus, tira, Pai, os espíritos de perturbação que tem perturbado a mente, o coração, que tem tirado o sossego, a paz, Senhor, da vida dessa pessoa, talvez desta casa, talvez dessa família, Senhor, que este mal agora seja repreendido pela autoridade que há no nome do Senhor. Deus, que o Senhor possa chegar com libertação, com cura, com transformação na vida de cada um dos nossos ouvintes. Assim, Pai, nós te oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa,
Deus abençoe a sua família em o nome de Jesus. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos aqui na Rádio Alvorada FM, 7h30 aqui, nós temos um encontro marcado no Facebook. Deus abençoe a todos, forte abraço e até amanhã com a ajuda de Deus.